A ideia agora é a gente discutir consumo consciente, legado duradouro, integrando a economia circular nos estilos de vida intergeracionais. Para fazer esse painel, queria trazer a Camila Cinquetti, nossa sócia e líder de People Organization. Obrigado, Carla, tudo bem? Marcelo Souza, escritor especialista em economia circular. Marcelo. E a querida Heloísa Artuso, pesquisadora, educadora, designer estratégica e cofundadora da FEBRE. Obrigado, Heloísa. Tem um ótimo painel, pessoal. Testando. Oi. Boa tarde, tudo bem? Muito bom, né? Obrigada pelo recap aí, Rê. Bom, primeiramente me apresentando, né? Eu sou sócia na PwC, meu nome é Camila Cinquetti. Fazendo minha autodescrição, mas começando pelo meu pé, né? Eu acabei de torcer no começo de junho. Eu torci meu pé, então aqui estou de RoboFoot, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Já passei pelo problema, né, das dores, então agora estou em recuperação. Mas voltando para a minha autodescrição, né, eu sou a Camila Cinquetti, sócia na PwC. Trabalho, né, na PwC há 10 anos. E sou mulher branca, cabelos castanhos, né? Tô de calça jeans preta, paletó preto e uma roupa branca, uma camiseta branca, né? E aqui comigo estão dois grandes convidados que eu vou passar a voz para eles se apresentarem e aproveitar, né, a apresentação e poder também trazer alguns comentários quando a gente traz, né? Eu queria que vocês se apresentassem e compartilhassem as percepções quando a gente fala sobre o quão urgente é a transição para uma economia circular. Luísa. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Heloísa Artuso, eu sou diretora executiva do Instituto FEBRE. A gente trabalha com justiça climática e de gênero na cadeia da moda. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo longo, loiro escuro, tá repartido de lado. Os meus olhos são claros, estou com um batom vermelho, blusa preta, calça preta e bota preta. E atrás de mim tem um fundo de tela vermelho, onde aparecem as nossas fotos e os nossos nomes. Eu já respondo ou passo para o Marcelo agora? Pode já trazer esse ponto, já, com certeza. Então, a urgência, né, para a transição para a economia circular. Eu até vou roubar, eu acho que a fala da Elbia no começo de transição versus transformação, né? E eu diria que a transformação para a economia circular, ela é bastante urgente, e aí roubando a ideia, né, de transformação, porque eu acho que, de fato, a gente precisa de uma transformação na matriz econômica, né? Ela estava falando disso do ponto de vista da matriz energética, mas eu acho que pensar essa movimentação do linear para o circular com a mesma cabeça e a mesma ideia que a gente tem de desenvolvimento hoje, não nos leva muito longe. Então, eu acho que a gente precisa de uma transformação de fato, na matriz econômica, né? Matrizes econômicas, novas economias, novas formas de pensar, alternativas, não só econômicas, mas alternativas à ideia de desenvolvimento que a gente tem. E eu acho que a transição, assim como eles falaram, né, na questão energética, ela precisa ser justa, ela precisa incluir as pessoas, e as pessoas que estão na base e os grupos minorizados, principalmente no cerne dessa transição. E ela precisa estar no cerne, ali no centro das estratégias das empresas, dos governos. Agora está tramitando, né, um projeto de lei para a economia circular, então vamos ver quando ele passa, como passa, com quais características, se ele vai ser implementado, se ele vai ser fiscalizado, enfim. Mas eu acho que o que eu trago é, sim, uma urgência nisso. A gente está vivendo já no meio da emergência climática, não dá mais para dizer que está chegando, né? Já bateu na porta. E quem são as pessoas mais afetadas, né? Quem são os grupos?
são mulheres racializadas, são indígenas, são quilombolas, são pessoas em periferias. Então, são essas pessoas que precisam estar também no centro dos planos, quando a gente fala de uma mudança para a economia circular, para que, de fato, a gente traga prosperidade econômica, bem-estar social e, obviamente, a preservação, regeneração ambiental, com todos e todas dentro desse pacote, quando a gente fala para ir. Então, acho que eu não quero me estender muito agora, mas eu termino essa primeira fala pensando nessa necessidade da inclusão e, principalmente, da gente repensar o que a gente entende por desenvolvimento, por bem-estar, por prosperidade, por progresso hoje em dia. E acho que a gente debate mais aí depois, ao longo da conversa. Obrigada, Heloísa. Marcelo, se apresente, faça sua autodescrição e aí aproveita e compartilha suas percepções sobre a urgência aí na transição para uma economia circular. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um grande prazer poder estar aqui. Eu sou um homem branco, 1,84 m de altura, lutando para continuar preservando o cabelo que resta e com o olho direito ligeiramente roxo, fazendo um contrapeso com a minha colega que machucou o pé. Exato. Eu levei um soco, né? Não foi o meu pé que chutou o Marcelo, fique claro. Eu luto karatê, então de vez em quando acontece alguns acidentes, mas eu já estou bastante recuperado. Estou com uma roupa, um blazer azul escuro, uma calça azul um pouco mais claro e uma camisa de uma cor ligeiramente indefinida, mas que tende a ser um rosa claro. Bom, o quão urgente é? Eu tenho uma imagem na minha mente que não é literalmente correta, mas que talvez traga uma alusão que faz um certo sentido. Nós conseguimos mudar de um urso polar em cima de um pedaço de gelo para um cavalo em cima de um telhado. Então, é mais ou menos como que a água de lá escorreu para cá. Então, não é diretamente proporcional e ligado, mas daria, quando você coloca essas duas imagens, ela faz uma certa conexão que dá o entendimento do aquecimento global. Em alguns minutos aqui eu estava pesquisando rapidamente, atualizando esses dados. A cidade de São Paulo, essa cidade ao qual nós estamos, gera por dia 12 mil toneladas de lixo. 12 mil toneladas de lixo por dia, desconsiderando aquela que é interceptada, porque não chega ferro, por exemplo, no aterro. Muitos dos materiais não chegam no aterro, eles são tirados anteriormente. Então, a geração de resíduos é ainda muito maior por dia. Para vocês terem ideia da magnitude do tamanho dessa geração de lixo, eu vou dar um exemplo comparativo. O Cristo Redentor pesa 1.300 toneladas, ou seja, daria para construir mais ou menos uns 15 Cristos Redentor por dia em peso com o lixo gerado somente na cidade de São Paulo. E quando você olha para o Brasil, limitando ao Brasil, nós ainda temos cerca de 3 mil lixões, porque ainda o lixo gerado no Brasil está caminhando para um aterro sanitário, que é ruim, mas é menos ruim do que um lixão a céu aberto. Então, qual é a urgência? O mundo colapsou, se você levar pelo ponto de vista do equilíbrio de materiais. Então, quando você olha o dia de sobrecarga da Terra, quando você começa a analisar um pouco mais profundo os números, alguns países já estão consumindo 2, 3 vezes mais do que ele de fato tem. Só que com essa questão da globalização e das conectividades, você vai perceber claramente que países que consomem menos estão suprindo a demanda de outros países. Quando eu falo que o mundo colapsou, é exatamente pelo desequilíbrio de geração de oferta e demanda. Nós estamos compensando isso pelo âmbito de países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, localidades mais desenvolvidas, localidades menos desenvolvidas. Então, assim, é fato, é uma realidade. Eu termino essa minha fala exemplificando isso quando, por exemplo, eu chego em casa, eu sento no meu sofá, muito confortável, com minha televisão que eu gosto e com um controle remoto, que é uma das... Eu digo que o controle remoto é a 8ª maravilha do mundo, e você pega o controle remoto e você está lá confortável, e a sua esposa fala o seguinte, no meu caso: querido, você pode tirar o lixo?
Aí eu vou, pego o lixo e coloco para fora. Só que quando você pensa em mundo, não tem que colocar para fora. A gente tem que repensar claramente os nossos atos e entender que não dá mais para esperar. Nós geramos muito lixo, muito lixo. Uma economia circular, para minimizar isso, é, sem dúvida nenhuma, algo extremamente urgente. Terminando, os estudiosos, os relatórios apontam que 2030 é o ano do não retorno. Ou seja, nós estamos andando quando deveríamos estar correndo para executar essa transição. Obrigado. Perfeito. Bom, a conversa no painel vai ser boa, né? No final, né, lembrando, vai ter um espaço para vocês fazerem suas perguntas, né? Mas separei algumas aqui para ter esse papo e vou trazer a primeira reflexão, né? E aí eu vou ler aqui a pergunta, porque tem alguns dados, né, percentuais para eu não errar. A PwC fez uma pesquisa junto com a Locomotiva nesse ano, lançamos, né, em 2024, sobre o mercado da maioria. E aí eu vou compartilhar um pouco desses dados com vocês, para a gente fazer, então, a conversa, né, para o Marcelo e para a Heloísa trazer o ponto de vista. Nessa pesquisa, né, a gente traz um recorte dos consumidores das classes C, D e E, e a gente observa, né, que eles são responsáveis por quase da metade do consumo no país, né? O que apareceu ali de dados interessantes? 70% dos entrevistados se declararam dispostos a pagar mais por marcas que apoiem causas socioambientais. E 55% prestam mais atenção nas causas, né, que as marcas, as empresas apoiam muito mais hoje do que há 10 anos atrás. Então, considerando esse contexto, a gente entende que o consumidor parece estar mais atento, né, a algumas temáticas. E aí, Marcelo, queria ouvir de você, e aí depois, né, a Heloísa comenta também, como que você avalia a mudança comportamental associada à forma de consumir, né, aliado aí à transição para uma economia circular? Perfeito, Camila, muito obrigado, é uma excelente pergunta e eu gostaria de contextualizá-la rapidamente. Uma das disciplinas que é muito relevante para você entender a questão da economia circular é a antropologia. Você, quando mergulha na antropologia, você vai perceber, conseguir ter uma clareza das transformações que o mundo vem vivendo. Quando você olha o momento que nós estamos vivendo atualmente, ele é fruto de 250 anos de uma coisa chamada Era das Revoluções. E essa questão antropológica, ela vai mudando a sociedade com o decorrer do tempo. Por exemplo, eu imagino que muitos de vocês já tiveram aquela experiência das nossas mães falando: cuidado com essa lâmpada, porque se ela cortar você, ela não vai cicatrizar, aquelas lâmpadas fluorescentes. Alguém teve essa experiência aqui? Ouviu isso da mãe dizer? Eu escutei minha mãe falando isso. E ela pegava a lâmpada com o maior cuidado do mundo, porque não podia jogar no lixo, porque senão vai cortar o rapaz do lixo. Então, cuidava da lâmpada. Ou seja, hoje, quando nós pegamos uma lâmpada, a gente quer se livrar dela rápido e com cuidado, porque antropologicamente falando, nós fomos ensinados e existe toda uma cultura do cuidado da lâmpada, tanto comigo, quanto os nossos pets, quanto com quem vai manusear. Ou seja, a transformação ela é lenta. Agora, principalmente catalisado pela pandemia, infelizmente, a comunicação ela ficou um pouco mais fluida. E as informações sobre circularidade, mudanças climáticas, isso começou a trazer um entendimento maior para a população. Logo, uma pesquisa dessa ela vai muito no entendimento que, antropologicamente falando, está havendo uma transformação na sociedade. E sim, eu faço uma pesquisa bastante simples, convido vocês a fazerem também, Google Alert. Você coloca lá economia circular para ela te notificar todos os dias. Há 5 anos atrás, eu recebia 2 ou 3 matérias semanal sobre economia circular. Hoje eu recebo 3, 4, 5 por dia. Ou seja, há uma transformação. Então, eu entendo que sim. Agora, um ponto que eu quero adiantar. Economia circular não é reciclagem. Ela está mais por uma economia da reciclagem. A economia circular seria iniciarmos uma fabricação de produtos mais propícios à reciclagem. E talvez seja esse entendimento que nós precisamos passar para os consumidores. Não simplesmente estou disposto a pagar mais por uma marca que é mais amigável ao meio ambiente, mas por um produto que é mais amigável ao meio ambiente. Existe um movimento na União Europeia de informações no rótulo, como, por exemplo, direito a reparo e durabilidade. Isso vai mudar muito. Então, sim,
As pessoas estão com mais entendimento sobre isso. Sim, eu acredito que é uma oportunidade de negócio, mas sim, as empresas também precisarão entregar produtos que permitam que essa necessidade, essa expectativa se torne numa redução de lixo diário, por exemplo. Perfeito. E, Heloísa, indo nessa linha, como que você acredita, né, na transição ali para a economia circular, associado aí a nessa nova forma de consumir? Eu acho que, partindo dessa ideia, né, de como o produto e a informação chegam nos consumidores, vou elaborar isso um pouco, mas o que eu vejo nesse tipo de pesquisa, assim, que ótimo, é um norte, é um indicador, a grande maioria prefere produtos sustentáveis, né, de menor impacto. Mas eu não sei se isso se traduz na hora da compra, eu diria que não. Eu diria que na hora de pagar esse preço mais caro, a pessoa talvez mude de ideia. Então, é um bom indicador que as pessoas estão mais sensíveis a esses temas, que elas estão mais atentas, mas eu não sei como isso se traduz ali na hora. Porque, é claro, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui na sala agora, você prefere comprar um produto, uma roupa oriunda de trabalho escravo ou sem trabalho escravo? Sem trabalho escravo, né? Mas qual o preço dela ali no final? Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, isso do rótulo é super importante, né, da etiqueta que vem na roupa, o que vem indicado, e como essa informação, o quanto ela é acessível, o quanto ela é traduzida para chegar de forma acessível e ainda assim completa para que a pessoa tenha a informação ali na hora de escolha. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para primeiro, não elitizar a discussão, porque aí só quem tem poder de compra vai poder, de fato, ali na hora da compra, optar por um produto mais sustentável, né, de menor impacto ambiental, social. Até porque muitas pessoas compram, ou principalmente, né, de classes C, D e E, por necessidade, e nas lojas que vestem os seus corpos, muitas vezes lojas, marcas, mas estou falando de loja de roupa porque é a minha seara, mas isso se reflete em outras indústrias também, né? E porque são roupas, por exemplo, que vestem os seus corpos. Não são todas as empresas, todas as marcas, nem todas as marcas com opções sustentáveis que têm tamanhos maiores, por exemplo, que têm peças para pessoas com deficiência, por exemplo. Então, tem a questão de acessibilidade aí no desenho e tem uma questão de acessibilidade no preço dessa roupa. Se a gente falar assim, o preço, né, as externalidades, é uma marca que não é sustentável, ela não incorpora as externalidades, a marca sustentável incorpora as externalidades no seu preço, isso é uma coisa. Mas existe algum tipo de incentivo fiscal, né, tributário? Porque, por exemplo, o agrotóxico tem um incentivo fiscal imenso. Uma peça que é produzida, pensada para ser reciclada, pensada para ser desmontada, pensada para ser transformada, pensada para ser compartilhada, esse modelo de negócio recebe algum tipo de incentivo? Recebe algum tipo de promoção? Existe promoção para pesquisa, para potencializar as tecnologias que existem e criar novas? Porque quando a gente fala de tecido, por exemplo, só monofibra pode ser reciclada e transformada em tecido de novo. Se for uma fibra mista, vai ser downcycling e não reciclagem. Enfim, existem inúmeras questões que compõem o preço, que compõem essa peça ali na hora da compra. Então, só para fechar, acho um ótimo indicador, é um ótimo norte, mas eu acho que é preciso destrinchar muitas coisas que fazem parte da composição desse produto ali final para o consumidor. Diga, Camila, Marcelo, desculpa eu fazer uma mudança no nosso planejamento, mas ela falou alguma coisa que eu tenho que comentar. Voltando na pergunta número 1, nós falamos sobre a urgência da transformação. Mencionamos, por exemplo, que existe um ponto de não retorno em 2030 e a Heloísa, ela colocou uma informação brilhante. A questão, por exemplo, do incentivo. Vocês sabiam que a reforma tributária, da maneira que foi aprovada, praticamente extingue a indústria da reciclagem no Brasil? Porque a tributação, ela passa a ser tratada exatamente igual para quem recicla, se comparada para com quem fabrica.
Então, hoje, por exemplo, uma das grandes lutas que nós estamos tendo em Brasília é que a gente até brinca, né? Vamos tentar salvar a indústria da reciclagem. Isso é um ponto muito relevante, porque nós falamos muito o seguinte, está aumentando a percepção, está aumentando a sensibilidade, está aumentando o entendimento, mas a nossa lei que está para entrar em vigor, ela simplesmente me equipara a uma empresa que está produzindo e me tira total... A gente já paga mais tributos do que deveria, hoje é um reciclador. E isso está aumentando. Nós estamos subindo para uma carga tributária de 27,5% na indústria da reciclagem. Então, imagine só agora o efeito de 12 mil toneladas de lixo gerado diário, desconsiderando o que já foi tirado antes, isso é o que foi para o aterro, colocando a indústria da reciclagem no Brasil com uma carga tributária exatamente igual à indústria da economia linear. Ou seja, sim, a velocidade da mudança é absurda e nós não estamos indo na direção correta. Esse é o maior problema. Não, e o ponto perfeito, né, que vocês trouxeram, porque pensando em incentivar, né, as indústrias e o consumidor a consumir este produto, não tem como a gente... Né, são três principais fatores. Então, eu tenho o consumidor sendo atendido à sua necessidade, né, esse é um primeiro motivador que faz ele consumir. O segundo, olhando para a economia circular, é quando está transparente que aquela escolha que ele está fazendo, de fato, está reverberando, né, no objetivo, de fato, para a economia circular e para a sustentabilidade, mas não tem como a gente não falar do terceiro, que é preço, né? E aí, num contexto que eu coloco o preço com um desafio tributário, e aí eu elimino, talvez, o que poderia ser uma vantagem competitiva, eu estou deixando essa economia circular um pouco, né, confusa, né? Difícil de fato, provocar um comportamento para o consumidor, né? Na verdade, provocar o consumo na economia circular que seja, né, que equilibre essas três variáveis, e a do preço eu vou acabar, né, tendo um desafio. Então, ótimos pontos para que a gente comece a entender o impacto disso no nosso consumo. E aí, até aproveitando, né, algumas falas e até resgatando o que você comentou no começo, Heloísa, sobre a inclusão, né? Então, para a gente ter essa transformação para a economia circular, a gente entende a importância de diversos fatores, que não é só político, mas também, né, de empresas, né, no público, do privado, terceiro setor, a própria sociedade civil. Então, quando a gente olha, né, pensando na transição de forma inclusiva e justa, eu tenho todos esses stakeholders envolvidos. E aí, a minha pergunta é, como que eu, né, utilizo esses fatores no contexto de inclusão colaborativo, né? Como que eu conecto essas partes e eu incentivo a colaboração desses atores para a gente trazer, né, a provocação de uma economia circular que seja sustentável, enfim, enfrente esses desafios. Aí, Heloísa, queria ouvir de você, depois a gente escuta o Marcelo. Eu acho que a colaboração é um ponto essencial, até porque a gente está lidando com questões bastante complexas. Então, se a gente não tiver a participação de poder público, iniciativa privada, sociedade civil, né, organizações da sociedade civil, representando aí os diferentes interesses e impactos, a gente não se move muito longe, né? Mas eu acho que a inclusão das vozes desses grupos que são subrepresentados, porém não menos importantes, como, por exemplo, catadores, como, por exemplo, organizações que gerenciam resíduos, é extremamente importante na discussão e na tomada de decisão, porque as tomadas de decisão ainda são muito concentradas nas mesmas pessoas. As pessoas brancas, nos homens brancos principalmente, em altos cargos, em grandes empresas. É só a gente olhar aqui em volta, né? Só tem pessoas brancas, por exemplo. Então, eu acho que isso não é um problema desse evento, né? Obviamente, é como a nossa sociedade está estruturada. Então, eu acho assim, por exemplo, aqui no Brasil, falar sobre a indústria da reciclagem, falar sobre circularidade, sem ter representantes de associações, de cooperativas de catadores, falta uma voz importante. Sem ter representante agora na questão da moda, né? Um exemplo de associações, de cooperativas, de mulheres periféricas que
também lidam com resíduo, seja de grandes empresas, seja de pequenas empresas em pequenas quantidades, e eu conheço vários grupos que atuam aqui em São Paulo, ao redor do Brasil, gerenciando esse resíduo de outras partes, né? E eu acho que é importante a colaboração e a união desses diferentes atores, porque aí a gente consegue pôr na mesa os gaps, as desigualdades. Por exemplo, se só no bairro do Brás, aqui em São Paulo, que é um polo de confecção, são produzidas 45 toneladas de resíduo têxtil diariamente, que compõem essas 12 mil toneladas aqui da cidade, quem é que está gerenciando isso? Existe coleta específica para isso? Política Nacional de Resíduos Sólidos tem orientação específica para o resíduo têxtil? Não, não tem. Mas é um resíduo sólido, então faz parte. Tem logística reversa? Tem um sistema aí operando para que isso volte para a indústria, para que não vá embora no fim do dia aqueles sacos enormes com uma chuva que der ou que vai parar num aterro? Se não, quem está lá? Qual é o grupo invisibilizado que está lá? São os catadores. Os catadores que vão ali e vão direcionando para pessoas, para grupos que eventualmente vão reutilizar aquele resíduo. Eu conheço uma cooperativa aqui de Paraisópolis que trabalha com resíduo, desculpa me estender, mas só para dar esse exemplo também, que trabalha com resíduos de uniforme, elas transformam, em upcycling, transformam uniformes de grandes empresas que precisam ser descaracterizados para que eles não precisem ser incinerados. Então, elas transformam em brinde, a empresa contrata elas para transformar em brinde, para voltar para a empresa, para que eles distribuam em eventos, para funcionários e por aí vai. Só que, diariamente, elas são assim... vê uma enxurrada de demanda de pessoas que querem simplesmente descartar o resíduo têxtil deles ali. Eu tenho 1 tonelada, eu tenho 5, eu sou um hospital, eu sou um restaurante, eu tenho muita coisa. Então, assim, quem é que, no final das contas, está gerenciando e a que preço está gerenciando todos esses resíduos? Porque, no fim, está estourando de novo na ponta mais fraca, e é essa ponta mais fraca, o pequenininho ali da ponta, que está se responsabilizando pelo gerenciamento de grandes resíduos e, obviamente, ganhando muito menos do que deveria e se responsabilizando por isso quase que sozinho. Porque, aí, do jeito que joga o lixo fora, doei meu resíduo, então eu tô livre dessa responsabilidade. Então, é o tirar o lixo de casa, que o Marcelo exatamente. trouxe. A doação, às vezes, também cai nesse limbo. Aí doei, então agora fiz minha parte. Perfeito. Diga, Marcelo. A sua pergunta, ela se enquadraria naquelas que a gente costuma dizer que vale $1 milhão a resposta? Porque eu tenho, nos últimos 15 anos, me dedicado à economia circular, antes da economia circular ser batizada de economia circular. Na época a gente falava de reciclagem mesmo e geralmente era o sucateiro ainda. Então era outro momento. Era a época que não era logística, era transportadora, sabe? E a gente acaba circulando em muitas esferas. Então, em alguns momentos, a gente já esteve sentado dentro do Palácio do Planalto, ajudando a discutir o decreto 11.413. Outros momentos, eu estou sentado com uma cooperativa, conversando com os cooperados. Em outros momentos, eu não posso ver um catador na rua que eu paro e fico perguntando para ele como que está a situação. Isso traz uma riqueza muito grande, porque você acaba tendo um espectro absurdamente grande. Nessa pesquisa de primeiro grau, vamos chamar assim, eu costumo dizer que se eu fosse o ministro da Economia, eu adoraria ter um catador do meu lado, porque é nítido que ele consegue prever o movimento econômico. Se o papelão na ponta caiu o preço, você pode ter certeza que a indústria desacelerou. É uma relação direta. É direta. O papelão caiu o preço, a indústria desacelerou, a economia desacelerou, eu não tenho necessidade de embalar. Então, está tudo conectado. Agora, que difícil fazer essa inclusão. Como às vezes eu estou sentado numa mesa discutindo uma lei, às vezes eu estou sentado na rua conversando com um catador, às vezes eu estou sentado com um amigo executivo que recicla ferro, e o outro recicla biomassa,
cada um com a sua dor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a gente não colocar todo mundo numa sala com uma premissa, que agora nós entramos no mundo da utopia total, nós olharmos para o país e para o todo, sem defender o meu interesse, vai ser difícil a gente conseguir encontrar um consenso. Porque eu já participei de N reuniões e cada um está ali tentando defender o seu negócio, o seu quadrado, sua negociação. Então, fazer essa inclusão ela é vital. Ela não é uma questão opcional. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos pegar isso como um exemplo. Alguém faz ideia de quantas cidades no Brasil hoje estão em zona de possível alagamento? Eu vi recentemente um estudo que, quando você fala hoje no Fórum Econômico Mundial, e desculpa me estender um pouquinho, existe a questão da remediação. As COPs falam muito de remediação. Já adicionaram a questão da remediação, não é mais a prevenção, já estamos falando de remediar o problema. Quando você fala de remediação, é você entender, por exemplo, cidades que estão em área de alagamento. Hoje o Brasil tem cerca de entre 800 e 1.000 cidades que estão suscetíveis a um alagamento. Qual é a ação que nós vamos fazer de forma prévia, se nós já conseguimos ver isso por um plano altimétrico, que existe esse risco? Ou seja, literalmente a inclusão, ela sim, sempre o mais vulnerável, a pessoa que está na área de mais risco, com menor poder aquisitivo, é ela que está mais sofrendo o maior risco. Agora, essa inclusão necessária, ela precisa acontecer. Eu escuto isso há muitos anos e o que eu aprendi nesses 15 anos de trabalho orbitando entre todos os setores é que nós precisaríamos colocar todo mundo numa mesa e falar assim, ó, vamos resolver a situação. Talvez vai doer um pouquinho na Heloísa, talvez vai doer um pouquinho em mim, talvez vai doer um pouquinho no Renato, talvez vai doer um pouquinho nela, mas vai doer um pouquinho em todo mundo para que nós tenhamos uma solução clara, um documento claro. Por exemplo, a Heloísa mencionou, e eu termino aqui, nesse momento nós estamos aprovando a Política Nacional de Economia Circular. Uau! Que legal! E nós estamos colocando uma reforma tributária que mata a Política Nacional de Economia Circular. Então, às vezes tem alguns paradoxos, algumas coisas que não fazem muito sentido, porque as decisões estão sendo tomadas muito setorizadas mesmo. Então, teria que tomar uma decisão observando uma inclusão e que todos tenham um entendimento que nós temos que olhar para o todo. Essa seria, talvez, eu peço até desculpa, seria um momento um pouco tópico da minha fala, mas agradeço. Obrigado. Essa coordenação, né? Acho que é o desafio de ter estes agentes. Então, olhando para o contexto até privado, por exemplo, quando a gente olha para as empresas, nesse processo da economia circular, o quanto que a inovação, tecnologia pode, né, trazer algumas soluções para essa economia. Então, né, a coordenação desses grupos, de fato, me parece ser o desafio, e genuinamente essa ser uma discussão, né, que saia, né, que não se... enfim, a própria palavra coordenação já disse que eu não estou entrando em confronto com alguns outros temas, né? E até trazendo né, um pouco do exemplo da indústria têxtil, pensando um pouco no que a economia circular pode trazer de benefícios, e aí começo aqui, né, trazendo tentando, olhando aqui para o nosso tempinho para sobrar o espaço para vocês fazerem perguntas, mas queria trazer uma reflexão agora sobre os benefícios, né? Quais indústrias hoje, setores hoje, eles têm benefícios no qual já consegue rapidamente ter, né, dentro da economia circular, e quais são as outras indústrias que dentro, né, alguns setores podem enfrentar maior barreira para entrar nessa economia circular. Eu queria ouvir de você, Marcelo, o que você tem de reflexão sobre os setores da economia que estão se beneficiando, que podem se beneficiar de uma forma mais rápida, ou outros que é uma barreira ali ainda para discutir e atuar no tema. Excelente pergunta, e vou ser bem conciso. Tem um professor chamado Walter Style, ele fala uma frase que marcou muito na minha vida acadêmica de circularidade. Ele fala o seguinte: você pode desprezar completamente
todos os requisitos da economia circular, todos os conceitos da economia circular. Mas se um concorrente seu a implementar e for bem sucedido, todos os seus problemas acabarão, porque a sua empresa deixará de existir. Essa é a frase dele. Bom, um bom exemplo de empresa que implementou circularidade, ampliando o conceito, saindo do mundo da reciclagem. Reciclagem faz parte, Heloísa citou muito em alguns momentos, upcycle, downcycle, está dentro do ciclo da reciclagem, do loop do diagrama borboleta. Então, vamos lá. Uma empresa hoteleira que não tem nenhum quarto porque ela passou a compartilhar quartos de todas as pessoas possíveis no mundo. Isso é um modelo de circularidade. Deu super certo. E gerou impacto absurdo na indústria hoteleira linear, que extraía, produzia para comercializar. Outro exemplo interessante, vocês já viram essas franquias de lavanderias para prédio? A marca proprietária produz sabão. Será que os fabricantes de máquina de lavar tinham no seu roadmap estratégico que um fabricante de sabão poderia virar concorrente? Eu quero terminar a resposta voltando na primeira pergunta. A primeira pergunta é: quão urgente é essa transição? Ou melhor, a segunda pergunta: qual é a percepção das pessoas? As pessoas aprenderam que o serviço, às vezes, é muito mais viável e necessário do que a aquisição. Então, eu não preciso ter uma máquina de lavar, eu preciso ter a roupa lavada. Eu não preciso ter uma furadeira, eu preciso ter o furo, eu não preciso ter o carro, eu preciso me locomover, eu não preciso ter a luz, eu preciso da iluminação, e assim, a lâmpada, eu preciso da iluminação. Então, assim, se nós, com o crescente entendimento da população, da necessidade e de o que eu acredito que todas as empresas que não efetivamente olharem para a circularidade como requisito estratégico terão problemas nessa década. Essa é a mensagem que eu tenho dado. Olhar para a circularidade virou tema de reunião estratégica, é business, porque sim, qualquer empresa poderá entrar nesse mercado e um concorrente que nem você imaginava, ficou errada essa frase, que você nem imaginava que era concorrente, pode se tornar concorrente a partir de um conceito de circularidade. Então, a resposta em uma única frase é: hoje, estratégia e circularidade, para mim, devem fazer parte dos comitês de gerenciamento da alta gestão, e nós temos aí a N possibilidade de empresas entrando no nosso negócio ou inovando de tal maneira que, com a percepção do nosso cliente, eu fique de fora. Luísa. Eu acho que, independente da indústria, é preciso que haja plano de curto, médio e longo prazo, né? De acordo com a dificuldade, de acordo com o tamanho dos desafios, de acordo com a facilidade de implementação, aí cada um dentro da sua, do que faz. E eu acho que o desafio maior dentro disso, dessa implementação curto, médio e longo prazo, na verdade, é a mudança de mentalidade. É mudança de cultura. Quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de cultura de negócio, de cultura empresarial, como a gente muda? A gente falou dos consumidores, né, agora há pouco. Como muda a mentalidade dos consumidores? Como a gente engaja os consumidores para que eles sejam participantes ativos nessa mudança? Como a gente engaja os funcionários da nossa empresa para que eles sejam agentes ativos nessa mudança? Como a gente engaja os tomadores de decisão dessas empresas para que eles sejam, de fato, atores ativos nessa mudança, né? Porque, senão, as mudanças elas acabam ficando dentro, de novo, né, aquilo que eu falei no comecinho, sobre repensar o que a gente entende sobre desenvolvimento, sobre negócio, sobre crescimento. Porque, senão, a gente implementa soluções paliativas. A gente implementa soluções que vão dando uma limpadinha aí, vão aparecendo um pouquinho como uma possível vontade de que ela aconteça, ou disfarçada aí de circularidade, de sustentabilidade, sem que, de fato, haja uma mudança real. Primeiro, porque mudanças grandes, elas demoram muito tempo para acontecer, mas se a gente olhar para mudanças que aconteceram na indústria da moda nesses últimos 20 anos, teve muita coisa? Teve.
Só o que teve de assunto dentro disso, de exposição da indústria, já foi muito grande nesses últimos anos, principalmente, diria, nos últimos 5, 10 anos. Mas se a gente pegar as 2 últimas décadas, muito foi falado, mas eu acho que pouco aconteceu perto do que se falou. Então, parece que assim, os negócios como de costume, tem até um livro sobre isso, eu não lembro o nome do autor. Os negócios como de costume implementam iniciativas sustentáveis, ou possivelmente de circularidade, dentro da cabeça do negócio como de costume. E aí a gente tem uma sustentabilidade como de costume. Para dar 2 exemplos rápidos aqui. Um que não é da moda. Isso que você falou que é um ponto importante da gente repensar produto versus serviço. Eu preciso me locomover. Eu preciso ter o meu próprio carro? Não, eu preciso partir do ponto A para o ponto B, eu tenho Uber. Mas aí o que aconteceu? Vem o compartilhamento, vem ao consumo compartilhado, mas dentro da mesma lógica de negócio. Então, a gente teve a uberização do trabalho e colocou os motoristas ali expostos, sem que eles tenham direitos, estão trabalhando para uma empresa, mas eles têm zero, agora está mudando, né? Tá sendo discutido, mas assim, iFood, a mesma coisa, tem zero, a empresa tem zero compromisso com os direitos dessas pessoas que estão trabalhando para eles. Na moda, por exemplo, a gente tem visto grandes empresas, varejistas, colocando postos de coleta de roupa nas suas lojas. Ah, que bom, eu vou lá, dou a minha peça, né? Eu, como consumidora, me eximo dessa responsabilidade a partir de agora, e as empresas se responsabilizam ou por revender, ou por transformar a peça, ou por doar, ou por reciclar. Só que houve uma pesquisa, a gente não sabe, de fato, o que acontece depois que você coloca a pecinha ali, né? Teve uma pesquisa feita no mercado europeu, em alguns dos grandes países ali, Alemanha, Inglaterra, França, em grandes marcas. Essa organização, Changing Markets, eles colocaram um chip em 21 peças e colocaram as peças nesses postos. E a promessa dessas lojas é que essas peças seriam ou revendidas no mercado europeu ou recicladas. E o que aconteceu? 5 foram revendidas. Por 11 meses, eles monitoraram essas peças. 5 foram revendidas, 7 passaram pelo processo de downcycling, então elas não foram recicladas e transformadas em tecido, de novo, para novas peças, mas em algum tecido de menos valia, né, algum produto de menor valia, e 9 se perderam no caminho. Algumas das 9 se perderam no caminho e outras foram parar na África, nos mercados de segunda mão. E daí já começa todo um novo problema. Então só para fechar, eu acho que o desafio maior, independente da indústria, é mudança de mentalidade e de cultura. Ótimo. Camila, Diga, uma frase. Antes até de abrir para vocês, quem já tiver pergunta, já vai preparando aí. A Heloísa mencionou algumas coisas muito legais aqui. Por exemplo, a questão do compartilhamento. É muito legal. Tem a questão trabalhista, porém, o carro não foi pensado para isso. Ele não aguenta, ele começa a dar problema. Ou seja, nós temos que também ter entendimento que não é possível circularizar a linearidade. Muitas vezes as empresas estão querendo pegar um processo linear e dar uma circularizada. Eu produzi um carro para ser linear, ou seja, para ter um descarte rápido, agora eu estou pegando esse carro para colocá-lo para fazer compartilhamento. Não vai dar certo. Ele não aguenta, ele não foi feito para isso. Eu tenho um exemplo que eu gosto de mencionar. A gente remanufatura equipamentos eletroeletrônicos, entre esses geladeiras. E aí, todo dia tem alguma instituição pedindo uma geladeira lá. É o bombeiro, é a polícia, é a proteção do passarinho, direto. E eu comecei a perceber que parece que tinha algumas instituições que estavam pedindo repetitivamente. Aí eu fui avaliar. Por exemplo, todas elas me pediam com um problema: a porta cai. Aí eu fui ver o porquê. Na minha casa, na sua casa, quantas vezes a gente abre a porta da geladeira por dia? 15. Vai, chutando alto, 20. Você coloca isso num posto de saúde, abre 20 por hora. Ou seja, não aguentou. Então, assim, automaticamente falando, não é possível circularizar uma coisa que foi pensada para ser linear. Por esse motivo que nós temos que pensar a economia circular no design do produto. Lá na concepção. E aí eu tenho pregado muito, Heloísa, que toda empresa pode começar a fazer economia circular, revendo o seu projeto. Começa no projeto. Não pensa na reciclagem. Nós estamos começando no final.
Toda empresa quer pensar em economia circular olhando para a reciclagem, aterro zero e como que eu vou reciclar. Não, você começa a fazer circularidade no projeto do seu produto. Aí sim você vai ter um processo longínquo com visão de circularidade. Obrigado. Ótimo, boa. Marcelo, obrigada, Heloísa. Pessoal, alguém quer aproveitar esses minutos para fazer uma pergunta para os nossos convidados? Exato, né? Precisamos de um primeiro corajoso. É isso aí, Heloísa. Quando acontece isso, eu costumo dizer que ou foi muito ruim, ou foi Ou foi muito muito bom. bom. Heloísa, enquanto ela faz a pergunta, eu queria te dar um livro de presente. Heloísa, aqui. Boa tarde. Tá funcionando. Boa tarde a todos. Eu não sei bem se é uma pergunta, mas eu vou fazer a colocação, tá? Marcelo, você mencionou economia circular e a Heloísa falou algumas coisas que eu entendo como logística reversa. Quando a gente fala de logística reversa, o produto, eu vou dar um exemplo da indústria têxtil, a Rodia produz lycra, que vai para a indústria têxtil. Então, faz biquíni, faz roupa de ginástica, tudo que vai leg. E ela retorna para a mesma indústria. Nós estamos falando de logística reversa e tem toda uma legislação e benefícios em cima disso. Quando eu reciclo, não necessariamente. Eu posso estar fazendo uma indústria de transformação, levando esse produto que inicialmente eu peguei para reciclar, transformando ele num outro produto. E aí não tem essa questão pausada em cima da mesma legislação. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho em cima disso, especialmente porque você mencionou a reforma tributária, que a gente está falando de uma tributação no fim, né? No final, do consumidor final. Quem vai pagar sou eu, você, todo mundo aqui, pelo produto que pode ter passado por uma cadeia de logística reversa ou de uma indústria de transformação. Quer falar, Heloísa? Posso falar? Você falou que o fio da Rodia, ele não é reciclado. O que acontece com ele no final? Então vocês fecham o loop, closed loop, né? Que é ciclo fechado. Mas ele volta para a Rodia depois do consumidor final, é pós-consumo. Você pega, por exemplo, você vai ter lá, por exemplo, o teu biquíni. Se você entregar para fazer o descarte, como você falou, ele vai voltar para a Rodia. Ele volta a fazer fio com ele. Não é o mesmo fio da primeira qualidade, mas é isso, e ele vai ser reutilizado na produção de outro tecido à base de lycra. Com aquela poliamida que eu imagino que já seja a biodegradável, né? Não necessariamente. Na Ah. verdade, a ideia da Rodia, quando ela colocou esse tipo de coisa, é porque o produto é de difícil... ele é poluente, ele é de difícil dissolução dentro do meio ambiente. É polímero, né? Isso. Mas então vocês estão fechando o ciclo. Vocês Tá estão fechando, circulando tá fechado. esse fio Isso especificamente. poderia ser mais. Acho que falta divulgação, tem um monte de coisas aí que pode ser feito. Mas o processo existe. Tá? Eu dei um exemplo. E para isso tem uma série de outras coisas. Eu vi recentemente cartela de medicamento. Também que é utilizado, não volta para a indústria volta para a indústria, mas não para colocar em vazamento de outro medicamento, mas ele vira um outro tipo de matéria-prima. Sim, porque ele alimenta outro ciclo. E a partir No caso da Rodia é o mesmo É o ciclo. mesmo, então Isso, é closed por isso que eu loop, falei, né? Por isso que eu falei, Circuito fechado. logística reversa e economia circular. São coisas parecem, Acho mas legal não ter é. o conceito, Eu- né? Acho bom explicar Eu vou explicar o conceito. Na Eu- verdade, você vai falar. bom, vamos lá. Você tem similaridade com o diagrama borboleta? O diagrama borboleta, de uma maneira bastante simplória, é um chamado diagrama sistêmico. Ele foi concebido por uma instituição chamada Ellen MacArthur Foundation. Ele é um diagrama sistêmico que, no lado esquerdo, a gente considera as tratativas do que nós chamamos de materiais do ciclo biológico, do lado direito, ciclo técnico. Então, essa discussão está do lado direito, que é o ciclo técnico. Nesse lado direito, tem 4 estratégias principais: compartilhamento, reuso, remanufatura,
reciclagem. Cada uma dessas que a gente chama de loop tem as suas particularidades. Na reciclagem, que é o que você está mais próximo, eu tenho a estratégia do upcycle e do downcycle. Então, se eu não fizer nada, o material foi produzido e ele passa direto, e aqui embaixo eu tenho o descarte. Quando você faz a comutação dessa direção de descarte para um desses loop, nós consideramos, não há um consenso acadêmico, mas há um consenso, uma direção de consenso que essa comutação de descarte para um loop é a logística reversa. Então, eu tiro do ponto A e levo para um processo que permitirá que esse material faça circularidade. Então, a logística reversa, ela é uma etapa que compõe um processo de circularidade. Quando você, então, entrou com esse material dentro do loop da reciclagem, o que é o upcycle e o que é o downcycle, como ela mencionou, muito bem colocado. O downcycle seria, por exemplo, pegar esse material e transformá-lo em energia térmica. Eu queimei. E eu utilizei energia térmica, downcycle. Upcycle, eu utilizei a parte dela ou a fibra para fazer o mesmo produto e fiz um loop fechado, como a Heloísa mencionou. Ponto de atenção, é importante entender a diferença entre lote piloto, lote laboratorial, lote piloto e escala industrial. Pela minha experiência, quando nós olhamos para loops fechados, na economia circular hoje, é muito difícil você ter escala industrial. O laboratório vai bem, o lote piloto funciona muito bem, mas escalonar isso, por exemplo, para 100% da minha produção, 70% da minha produção é um desafio, por causa da logística reversa, nem sempre chega. Então, no conceito é esse, você está fazendo, desviando do aterro para um loop de reciclagem, entrando na estratégia da reciclagem, o loop de economia circular, chamado reciclagem, utilizando num upcycle e fechando o ciclo no volume que vocês conseguiram desviar lá embaixo. Correto, Heloísa? Boa. E aí até acho que essa pergunta ela é muito boa até para esclarecer conceitos, acho que para a audiência é super relevante. E aí, né, coloco aqui para você, Luísa, trazer seus pontos, porque a gente vai ter que encerrar. E super obrigada a sua pergunta, porque ela já trouxe uma discussão muito boa para alinhar conhecimento. Ótimo, perfeito, Luísa. Diga. Não, eu acho que o Marcelo já falou, né? A logística reversa ela faz parte, ela é um mecanismo aí para ajudar a circularidade a acontecer. Depois, se você quiser, a gente pode conversar mais para não me estender muito aqui nas questões técnicas, mas tem o princípio de cradle to cradle, que é esse que a Ellen MacArthur se baseia, de loop, ou de 2 ciclos, né? O ciclo técnico, que é esse que passa pela reciclagem, ou o ciclo biológico, que termina com o produto se biodegradando ali no final. E o ciclo técnico é esse que volta para você mesmo ou que vai para outra indústria. Né? Não sei se ficou claro. E, no caso desse fio especificamente, vocês estão conseguindo fechar o ciclo. O que não quer dizer que vocês consigam fechar o ciclo em todas as fibras da Rhodia, que é isso que é a dificuldade de escalonar isso. Mas tem empresas que já fazem isso. Tem marcas que conseguem coletar as peças de poliéster, por exemplo, a Patagônia faz isso, vai para a reciclagem e volta em forma de tecido para eles mesmos produzirem mais jaquetas e roupas com isso. Então, eu não entendi qual exatamente a sua dúvida, mas Ótimo, boa, perfeito. Bom, pessoal, vamos ter o coquetel, inclusive, para poder bater mais papo, super convidados aí, mas, enfim, do nosso lado aqui como painel, super gostaria de agradecer a atenção de vocês, aos nossos convidados. Foi muito rico, né? Acredito que para vocês tenha sido muito rico, para mim foi muito rico. Enfim, estender aqui, Marcela e Heloísa, os últimos agradecimentos. Enfim, encerramos por aqui o nosso painel e aí depois Renato entra aqui para fechar com, né, maestria. Eu gostaria de agradecer, uma oportunidade sempre... Eu adoro as oportunidades de poder falar sobre economia circular e cumprindo o nosso combinado, né, Camila? Eu tenho mais 3 livros aqui e nós fizemos um combinado ali, quem fizesse pergunta ganhava um livro. Então, você ganhou um livro de economia circular, tá? Agradeço a Camila, agradeço a Heloísa, agradeço o Renato, o Bruno, todos vocês, e que nós possamos construir um mundo mais circular. Obrigado. Queria agradecer a presença de vocês até o final do evento, até o final da nossa mesa. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar discutindo isso aqui ao lado de vocês. Obrigada pelo convite. E vou ficar por aqui também, se alguém quiser continuar conversando. Obrigada.
Obrigada, pessoal.